Vamos lá, questão 44 do capítulo 2 do livro Interação e Tecnologia, do Toscano, edição de 2016, diz assim: um bloco de 40 kg está apoiado sobre um plano inclinado de 30 graus e sobe sob a ação da força F paralela ao plano inclinado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano vale 0,4. Adotando gravidade igual a 10 metros por segundo, o valor de F é aproximadamente, então ele dá aqui um problema com atrito agora, um plano inclinado onde há atrito. Então o que a gente tem é esse problema aqui, tem um bloco sobre um plano inclinado aqui com 30 graus com relação ao plano. Uma rampa, portanto. Então aqui a gente tem um eixo X perpendicular a essa inclinação, a essa rampa, e o eixo X paralelo a essa rampa. Aqui está a força que ele falou que também está paralelo ao plano, à rampa, que é a força que está puxando ele. E aqui ele deu a massa, então deu o ângulo de inclinação 30 graus, deu o coeficiente do atrito cinético, μ cinético, que eu escrevi aqui, a letra grega μ, é igual a 0,4, que é igual a 4 sobre 10, deu a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo, e ele quer saber então qual que é essa força que está puxando ele, já que ele está se movendo com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então o que a gente tem aqui, ó, a gente tem a força peso aqui, ó, que ela é perpendicular ao plano, então ela é assim, isso aqui é o peso. E quando a gente pega aqui, traça uma linha paralela ao eixo X e paralela ao eixo Y, a gente vai ter aqui a componente Y do peso, PY, e aqui a gente tem a componente PX do peso. Para lá então, aqui se fosse o centro da caixa, né? Desenho aqui o vetor, esse aqui é a força resultante, Px, Py. A gente transformou o peso nessas duas componentes, então a gente não analisa o peso agora, esse vetor, mas a gente analisa as suas componentes que dão origem ao peso. A gente tem a normal aqui, que é a reação do plano inclinado ao peso y. A gente vai precisar da normal para calcular a força de atrito, porque agora a gente tem a força de atrito, a gente tem essa equação aqui, que força de atrito é igual ao coeficiente de atrito cinético, aqui no caso, que é atrito cinético, ele está em movimento, ele diz pra gente, vezes a normal, então a gente vai precisar calcular essa normal, que em módulo vai ser igual ao PY, porque ele não tem movimento aqui no eixo Y, apenas no eixo X. E a gente tem então, se a aceleração está aqui, ó, na direção dessa força, então aqui a gente também tem a força de atrito. Vou desenhar aqui um vetor, deixa eu desenhar esse Px aqui para baixo, que eu desenho o vetor ali em cima. Esse aqui é Px, certo? E aqui então a gente também tem a força de atrito. A gente não sabe ainda o módulo, estou desenhando ela maior que o Px ali, mas a gente não sabe ainda. Mas tem a força de atrito aqui então. Então o que a gente tem aqui no eixo Y, ele não se move no eixo Y. Então no eixo Y a gente tira que a força resultante é igual à massa do bloco vezes a aceleração resultante. Como ele não se move no eixo Y, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Logo, o que a gente tem, adotando aqui tudo que tiver no sentido do eixo ali positivo como positivo, que tiver ao contrário negativo, a força resultante no eixo Y é quem? É a normal menos o peso. Como a aceleração é zero vezes a massa, isso vai dar zero. E aqui não é só o peso, aqui é o PY. Deixa eu colocar aqui, a gente não confundir com o peso. Aqui a gente decompôs aqui, o que está na direção do eixo Y não é o peso, é o PY, é a componente dele. E isso aqui então, normal menos PY é igual a zero. Se a gente passar o PY que está negativo para o outro lado positivo, fica que a normal é igual ao peso. Então as forças se anulam aqui
no eixo Y. Já no eixo X, o que a gente tem? A gente tem a mesma relação, força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Só que agora a aceleração resultante não é zero, a aceleração resultante ele falou que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, quais são as forças resultantes? Bom, a gente tem aqui, vou botar aqui na direção do movimento como positivo, então a gente tem a força, essa força que ele quer saber quanto vale. Menos aqui, ó, que está oposto, então ele contribui de forma negativa, ele dificulta o movimento. O Px, a componente x do peso aqui, ficou ruim de ver aqui, ficou pequeno. Px e a força de atrito. Então a gente vai botar aqui, ó, força é igual, a força resultante é a força, aquela força ali, menos a componente x do peso, menos a força de atrito, que também está oposta, menos a força de atrito, igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é 2 metros por segundo, não vou substituir ela aqui agora, vamos substituir depois. Então a gente tem que calcular aqui, ó, Px, Fat, para achar o F. A gente sabe aqui, ó, Px é igual a peso vezes o seno de 30 graus, nesse caso, 30 graus. Daqui, então, a gente tem que Px é igual ao peso, o peso é massa vezes a aceleração, a massa 40 kg, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó, não confunda a aceleração dele, a aceleração que ele está tendo no deslocamento dele aqui no eixo X com a aceleração gravitacional. O peso é sempre o produto da massa pela aceleração gravitacional, que é produzido pela força, pelo campo gravitacional, que gera a força gravitacional. Ela é sempre 10. Então, quando você for calcular o peso, você tem que usar a aceleração gravitacional aqui, e não essa aceleração aqui. Da mesma forma que a aceleração resultante dele não é 10, e sim essa que ele deu, porque a gente decompondo o peso, está vendo todas as forças que atuam, não é só a força-peso, e como ele está num plano, não vai ser a força-peso total, ela é uma outra aceleração, então não confunda essas duas acelerações. Então isso aqui, ó, esses dois valores aqui com suas unidades é o peso, vezes os 130 graus, que é igual a meio. 10 vezes 40 dá 400, dividido por 2 dá 200 kg vezes metro por segundo ao quadrado, é Newton. Então, o peso em X é igual a 200 newtons. Reparem então que o peso total é 400 vezes o seno, 200 newtons. Então esse aqui é o Px, ele está aqui agora para calcular o Fat, força de atrito, a gente colocou aqui, ó, é μ cinético vezes a normal. E a gente viu que a normal, esqueci de colocar o y aqui, ó, daqui, a gente viu que a normal é igual ao módulo de y, então a gente vai calcular o y, Py é igual a peso vezes o cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus a gente colocou ali raiz de 3 sobre 2. O que a gente vai ter aqui então é o seguinte, Py vai ser igual ao peso, vou copiar aqui, a gente viu que é 400, né, que o peso, então vou colocar aqui 400 newtons vezes raiz de 3 sobre 2. Vamos cortar o 2 com 400 aqui, fica 200 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, perdão. Era raiz de 3 sobre 2, 400 dividido por 2 deu 200. 200 raiz de 3, 200 vezes raiz de 3 newtons. Depois a gente abre essa raiz aí, que dá aproximadamente 1,7, para a gente dando o resultado que ele quer. Esse que é o PY. Agora a gente tem que calcular vezes o μ para a gente encontrar aqui a força de atrito. Py aqui, então, a gente viu que é igual a normal. Isso aqui é igual a normal. Então, agora a gente consegue calcular a força de atrito. Força de atrito, que é Fátima, é igual a normal, o μ, né? A normal,
a ordem não altera, mas vou botar aqui o mi ele falou que é 0,4, que é 4 sobre 10, vezes a normal, que é 200 vezes raiz de 3 newtons. Daqui a gente pode cortar esse zero com esse zero, a gente fica aqui 4 vezes 2 é 8, sobra o zero, então a gente fica com 80 raiz de 3 newtons é o módulo da força de atrito. Então a gente já tem aqui todos os nossos valores. A gente tem o Px, tem a força de atrito, tem a massa, tem a aceleração, a gente pode encontrar essa força. Daqui a gente fica com essa relação aqui então, vou deixar a força aqui, força vai ser igual massa vezes aceleração resultante. Px estava negativo, vai passar positivo, mais Px. Φ que estava negativo, vai passar positivo, mais força de atrito. Isso aqui a gente tem então, deixa eu subir a setinha aqui para ter espaço. Setinha, isso tem que ser uma setinha, aparecer com a setinha. Ok. Daqui a gente tem então que a força vai ser igual a massa vezes aceleração resultante, que é então 40 kg vezes 2,0 metros por segundo ao quadrado, mais Px a gente calculou 200 newtons, mais 200 newtons, mais a força de atrito a gente calculou 80, que multiplica a raiz de 3 newtons. Então, aqui no primeiro termo aqui, então a gente fica com o quê? A gente fica 40 vezes 2 é 80. 80 kg vezes metro por segundo é igual a newton, 80 newtons, mais 200 newtons, mais aqui agora vamos raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente, vamos arredondar esse valor aqui, é aproximadamente 1 sobre 7 a raiz de 3. Então a gente fica que a gente tem 80, isso aqui então vai ser igual a 80 vezes 1,7, que é igual a 80 vezes 17 sobre 10. Corta aqui 10 com 10, a gente fica 8 vezes 17. 8 vezes 17, a gente vai ter aqui, então, vou fazer 17 vezes 8. 7 vezes 4 dá 49, mais uma vez 56, põe 6 e vai 5. 8 vezes 1, 8, com 5, 13, 136. Certo? Então a gente tem aqui mais 136 newtons. 136 newtons. Deixa eu ver se eu fiz essa conta aqui certa. 8 vezes 7, 56. Ok, parece bom. 8 vezes 1, 8. Mais 5, 13. Ok. Então a gente tem tudo isso aqui, Então a gente tem que a força vai ser igual a... Vou fazer aqui, 80 mais 136. 80 mais 30 dá 110, mais 6, 116, mais o 100 que tinha, 216, mais 200, 416. 416 newtons. Ele pede para falar aproximadamente o que? Aproximadamente o que das respostas? É aproximadamente 420 newtons das opções que ele dá. É a letra A lá da opção. Esse exercício é mais longo. Espero que você tenha entendido as etapas aqui. Refaça, tenta refazer de novo. A gente tinha aqui a força de atrito e a componente X do peso
retardando aqui o movimento, né, atrapalhando o movimento dessa força que estava produzindo a aceleração de 2 metros por segundo. Então a gente ficou com uma relação que a força menos o px menos a força de atrito era igual a massa vezes a aceleração desse objeto. A gente chegou em todas essas contas aqui, fez uma aproximação para a raiz de 3, 1,7, multiplicou, tirou ali, passou para cá, achou aproximadamente 416, aproximadamente 420, até mais.